Olá, meu nome é Lisa, eu sou acadêmica do 4º módulo de Agronomia e sob orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho, eu vou apresentar o projeto que foi realizado na disciplina de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, intitulado como a influência da bactéria Azospirillum no trigo. Bom, o trigo, ele se destaca como o segundo cereal mais cultivado no mundo. E ele contém um grande número de cultivares no mercado. Buscando então uma boa produtividade, crescimento e desenvolvimento dessa cultura, ela vai estar associada às condições meteorológicas. Também um maior crescimento radicular, ele vai estar associado a uma maior exploração de volume de solo, que possibilita a absorção da água que está localizada em horizontes mais profundos. Azospirillum são bactérias promotoras de crescimento de plantas. Então, são micro-organismos benéficos devido à capacidade que eles têm de colonizar as superfícies radiculares. A existência, então, de produtos inoculantes que contêm as estirpes dessas bactérias que prometem um maior crescimento radicular das plantas. Nas últimas safras, tem sido comum registrar déficit hídrico durante o ciclo de cultivo, causado então pela baixa ocorrência ou má distribuição das chuvas. É um fenômeno então que causa consequências negativas, para os cultivos agrícolas, como, por exemplo, a redução do crescimento das mesmas, das plantas, afetando grandemente a produtividade. Então, tendo em vista as altas produtividades que vêm sendo buscadas atualmente, induzir o crescimento radicular de plantas de trigo através do tratamento de sementes, visando a exploração de um maior volume de solo e maximizar a absorção de água e nutrientes, pode ser uma estratégia positiva para atender a demanda da cultura. Trago aqui então os produtos que serão utilizados nessa pesquisa. O primeiro então, o inoculante Azotrop, que ele é composto por Azospirillum brasilense. Ele é altamente eficiente na promoção de crescimento e fixação biológica de nitrogênio. O outro é o All-Cereal Raiz, é um fertilizante organomineral multinutriente, possui 12 nutrientes mais substâncias bioestimulantes essenciais aos cereais. Proporciona então emergência uniforme, estabelecimento inicial vigoroso, melhor desenvolvimento e volume radicular, melhor perfilhamento e plântulas mais fortes. E o terceiro então é o Azo Total, que contém as estirpes de Azospirillum brasilense. É uma nova opção em inoculante com bactérias promotoras de crescimento de plantas, e ele então produz fito-hormônios que promovem um maior desenvolvimento do sistema radicular. Serão utilizados então esses produtos na semeadura em sulco e por tratamento de sementes. Levando em consideração que o trigo é uma cultura de extrema importância para o nosso país e para o mundo, e sua produtividade vem crescendo, se faz necessária a procura de alternativas mais econômicas ligadas à obtenção de uma produtividade com um custo mais baixo, aliada a um manejo mais sustentável. Altas produtividades do trigo, elas demandam de altas extrações e exportações de nutrientes e água. Então, ao adotarmos um manejo que induz o crescimento radicular através do uso de produtos biológicos ou organominerais, para então explorar o solo em volume e profundidade, podem proporcionar maiores produtividades, pela maximização de características morfológicas como o comprimento da raiz, peso da matéria seca e matéria fresca, número de afilhos, população inicial de plantas e produtividade. O objetivo do projeto será, então, determinar a eficiência dos produtos indutores de crescimento radicular, Azototal, Azotrop,
que contém apenas as bactérias Azospirillum, e o produto formulado ao cereal, e através da avaliação dos seus efeitos no crescimento de raízes e nos indicadores de produtividade para 2 cultivares de trigo, a URS feroz e a Tibil calibre. Bom, o trabalho ele foi realizado, então, em 2 etapas. A primeira, em uma casa de vegetação do campus da Unijuí. O delineamento foi de blocos, será de blocos casualizados, com esquema fatorial de 2 vezes 3 vezes 2 vezes 4, 2 cultivares de trigo para 3 produtos, 2 formas de aplicação e 4 repetições, totalizando, então, 48 unidades experimentais. Bom, aqui eu trago o croquis, uma imagem, onde cada linha do desenho será uma repetição, uma unidade experimental. Então, haverá 4 unidades experimentais em cada caixa. Então, 4 linhas multiplicado por 12 caixas vai nos conceder as 48 unidades experimentais. As caixas possuirão, então, areia, né, para que possa proporcionar uma menor resistência mecânica para o crescimento radicular. Elas terão 1 metro de comprimento e 50 centímetros de largura e espaçamento de 20 centímetros. E as variáveis que serão analisadas é peso da biomassa seca das raízes e o comprimento de raiz. A segunda parte, então, ela vai ser realizada a campo, no IRDER. Para cada cultivar, irá ser demarcada uma área experimental com 5 linhas de semeadura, com espaçamento entre linhas de 0,20 metros e 5 metros de comprimento, totalizando, então, 5 metros quadrados por unidade experimental. Delineamento que vai ser utilizado é o de blocos casualizados, com esquema fatorial de 2 vezes 3 vezes 2 vezes 4, 2 cultivares de trigo para 3 produtos inoculantes, para 2 formas de aplicação e 3 repetições, totalizando, então, 36 unidades experimentais. Anterior, então, à implantação, será realizada uma coleta de solo para a obtenção da fertilidade química e para a realização da adubação da área em estudo. Bom, as cultivares que serão utilizadas é a Tibil calibre, é o RS feroz. Será utilizado 420 sementes por metro quadrado para calibre e 428 sementes por metro quadrado para feroz. As variáveis analisadas serão, então, a produtividade de grãos, o peso da matéria fresca, número de filhos, peso da matéria seca, população inicial de plantas. Aqui eu trago uma figura de como podem ser, então, ordenadas, né, os tratamentos. Então, as variáveis quantitativas analisadas no estudo serão produtividade de grãos, obtida através do corte das 3 linhas centrais de cada parcela. Os grãos vão ser destinados ao laboratório para a correção da umidade e após serão pesados. O comprimento da raiz, que é a coleta de plantas de 1 metro linear da parcela aos 40 dias após o plantio. Após será realizada a medição do comprimento máximo da raiz de cada planta e calculada a média dos valores. O peso de biomassa das raízes, que é a coleta de plantas em 1 metro linear da parcela aos 54 dias após a semeadura. As raízes serão levadas cuidadosamente para a secagem até atingirem um peso constante. Os pesos serão divididos pelo número de plantas e sua média calculada. O peso da matéria fresca, que é a coleta de plantas em 1 metro linear nos 30, 60 e 90 dias após a emergência e após pesadas. E o peso da matéria seca da planta, que é a coleta das plantas em 1 metro linear nos 30, 60 e 90 dias após a emergência,
colocadas na estufa para secagem e após serão pesados. O número de afilhos, que é a coleta de 10 plantas por parcela escolhidas ao acaso, no estádio de afilhamento, segundo a escala fenológica. E a população inicial de plantas, que é a contagem do número de plantas uma semana após a emergência. Os produtos, então, serão aplicados conforme a recomendação de 100 ml ou 100 gramas para cada 50 kg de semente de trigo e para plantio em sulco 200 ml por hectare para azototal e azotrope e 1 a 2 ml por quilo de sementes para o cereal raiz. Produziu-se também um cronograma para a realização das atividades e um orçamento onde apresenta os produtos que serão necessários para o desenvolvimento do projeto, com seus respectivos valores. Como resultado esperado, a gente espera obter um maior crescimento radicular do trigo, associado a uma maior sanidade e produtividade através da utilização dos produtos inoculantes. Então, segundo alguns estudos em trigo, a resposta de rendimento em relação à inoculação com essas bactérias promoveu o crescimento das raízes, na qual foi avaliado o comprimento, massa da matéria fresca e número de raízes, em que aumentou o número de perfilhos, bem como maior, então, a taxa de fotossíntese e maior condutância estomática, resultando em maior rendimento de grãos em comparação com plantas não inoculadas, assim como o teor de nutrientes nos grãos foi maior em plantas inoculadas. Trago algumas referências e agradeço a atenção de todos.